Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si, tudo bom? Gente, a aula de hoje é muito importante, porque nós vamos falar sobre transitividade verbal. E sem saber muito bem esse assunto, fica muito difícil entender as funções sintáticas. Então, para dar prosseguimento ao estudo de análise sintática, é importante saber sobre transitividade verbal. Você vai ver como facilita muito se você entender bem esse assunto. E nessa aula, esse vídeo é justamente para descomplicar esses conceitos. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos que você conhece que têm interesse pela língua portuguesa, que querem saber um pouco mais sobre a língua portuguesa. E vamos embora para a aula de hoje. Vamos começar falando sobre o verbo de ligação. Como o nome já diz, ele está ali na oração para ligar dois termos. Quais termos? Sujeito e predicativo. O que é predicativo? É um atributo que o sujeito recebe. Vejamos aqui o exemplo. Aquela cantora está famosa. O verbo de ligação estar faz aí a ponte como um elo entre o sujeito e seu atributo. No exemplo de baixo, perceba que a estrutura é muito parecida. Aquela cantora está na cidade. Agora, nós não temos mais um atributo do sujeito. Na cidade é apenas uma circunstância de lugar. Então, nesse caso, o verbo não será verbo de ligação. Isso é muito importante. Só temos verbo de ligação quando ele faz essa ligação, sujeito e predicativo. Senão, não teremos verbo de ligação, ok? Outros exemplos de verbo de ligação são: João é seu melhor amigo. Aqui nós temos o verbo ser, ligando o sujeito João ao seu atributo de ser melhor amigo. A casa parece confortável. O verbo parecer também, frequentemente, é verbo de ligação, se ele estiver ligando o sujeito a um atributo, como é o caso aqui. O atributo da casa é ser confortável. Todos ficaram felizes. Felizes, atributo de todos. O verbo ficar, verbo de ligação. As crianças permaneceram calmas. Calmas é atributo de crianças. Permanecer aí, verbo de ligação. Mariana tornou-se uma médica. Uma médica é atributo de Mariana. E então, o verbo tornar-se aí também é verbo de ligação. Além dos verbos de ligação, as orações também podem apresentar verbos significativos ou nocionais. Esses são verbos de ação e recebem uma classificação de acordo com a necessidade de terem ou não um complemento. Os verbos significativos são intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos ou bitransitivos. Os verbos intransitivos não exigem complemento, porque o seu sentido não transita para o complemento. Ele já está todo no próprio verbo. Mas pode acontecer desse verbo vir acompanhado por circunstâncias de tempo, circunstâncias de lugar, circunstâncias de modo, entre outras. Vejamos aqui o exemplo. Lucas viajou ontem. O verbo viajar já contém o seu sentido completo, não precisa de um complemento. Aqui no exemplo foi utilizado um adjunto adverbial de tempo, uma circunstância de tempo para agregar mais informação à oração. Mas no caso, o verbo viajar, assim como outros verbos que têm o sentido completo, são classificados como verbos intransitivos. Outros exemplos de verbos intransitivos são: ele chegou de manhã. O verbo chegar também já contém o seu significado completo. Aqui, de manhã, é uma circunstância de tempo, quando ele chegou.
O bebê nasceu. O verbo nascer pode ser o melhor exemplo para verbo intransitivo, assim como o verbo morrer. Ele já contém um significado completo. É esse o conceito de verbo intransitivo, não exige um complemento, certo? O motorista correu muito. A palavra muito é apenas um advérbio que modifica a ação, intensificando essa ação. Mas o verbo correr também já traz sentido completo. Minha professora mora no exterior. Verbo morar, intransitivo. À meia-noite, ela se levantou e saiu. Aqui nós temos dois verbos intransitivos: levantar-se e sair, sem necessidade também de complemento. E nós temos também os verbos transitivos. No caso dos verbos transitivos, o sentido desse verbo transita dele para o complemento. Existe uma necessidade de completar esse sentido. Os verbos transitivos podem ser diretos ou indiretos. Vejamos então o transitivo direto. Ele exige um complemento que se une a ele sem preposição. Por isso é direto, é sem preposição. Esse complemento recebe o nome de objeto direto. Veja o exemplo. Lucas namora Sofia. O verbo namorar é classificado pelas gramáticas como transitivo direto. Ele se une ao seu complemento sem a necessidade de preposição. Mas, coloquialmente, ou seja, na fala do dia a dia, as pessoas costumam usar esse verbo com preposição. Namora com. É a fala coloquial. Isso não impede que ninguém entenda o sentido, não impede a comunicação, mas se a pessoa quiser atender às regras gramaticais, se for fazer uma prova, é bom que saiba que o verbo namorar não exige preposição. Ele não deve ser utilizado com preposição de acordo com a gramática. Então, ele é transitivo direto. Outros exemplos de verbos transitivos diretos são: ele pisou a grama, tudo aqui lembra meus avós, ela esqueceu a panela no fogo, o atraso no pagamento implicou multa, a secretária assistiu o diretor na reunião. Aqui eu coloquei alguns verbos que no cotidiano, no dia a dia, as pessoas utilizam como transitivos indiretos, ou seja, as pessoas colocam preposição. É claro que isso não atrapalha no entendimento da mensagem, mas se a intenção é seguir as regras gramaticais, ou porque está estudando para uma prova, ou porque vai fazer um concurso, então é preciso prestar atenção nesses detalhes. O verbo pisar, por exemplo, geralmente é utilizado de outra forma. Ele pisou na grama, com a preposição em. Mas, segundo a gramática, não existe essa preposição. É verbo transitivo direto, sem preposição. Tudo aqui lembra meus avós. O verbo lembrar, assim como o verbo esquecer, existem para esses verbos duas formas de utilização. Ele pode ser transitivo direto, mas também pode ser transitivo indireto. Aqui, nesse caso, sem o pronome reflexivo, ele deve ser utilizado sem preposição. Ela esqueceu a panela no fogo é transitivo direto. Se eu colocar o pronome reflexivo, ela se esqueceu, eu obrigatoriamente preciso colocar a preposição. Ela se esqueceu da panela no fogo. No caso de cima, tudo aqui lembra meus avós é um outro sentido do verbo. Por isso, nós não usamos o pronome reflexivo, certo? Mas se eu quiser utilizar eu me lembro, eu obrigatoriamente preciso usar a preposição de. Eu me lembro de você. Outro caso, que é o verbo implicar, nesse sentido de acarretar. Ele também é transitivo direto. Então, implicar em multa estaria em desacordo com a gramática. O correto é implicou multa, sem preposição.
Mas existe também um outro sentido para esse verbo. Implicou com o irmão. Aí tem a preposição com. A secretária assistiu o diretor na reunião. Atenção aqui nesse caso, para o verbo assistir, porque ele é o queridinho das provas, é o queridinho dos concursos. Nas provas para concurso militar, por exemplo, dificilmente não cai o verbo assistir. Esse verbo tem várias acepções. Aqui ele está com o sentido de acompanhar. Então, a secretária acompanhou o diretor na reunião. Quando ele tem esse sentido, ele é transitivo direto. Não se utiliza a preposição junto com ele, ok? O verbo transitivo indireto também não tem seu sentido completo. O sentido do verbo transita dele para o seu complemento, por isso ele é transitivo, mas é indireto, porque entre o verbo e o complemento vai existir uma preposição. Vejamos o exemplo. José simpatiza com Thaís. O verbo simpatizar exige a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém ou com alguma coisa. Então, aqui, com Thaís vai ser o complemento do verbo, antecedido de preposição, por isso é um objeto indireto, que completa o verbo transitivo indireto. Outros exemplos de verbos transitivos indiretos. Eu gosto de sorvete. O verbo gostar exige a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Minha avó lembrou-se de você. Aqui, o verbo lembrar com pronome reflexivo exige preposição. Então, nesse caso, ele será transitivo indireto. O mesmo acontece com o verbo esquecer. Ela se esqueceu do compromisso. Se tem o pronome reflexivo se, vai obrigatoriamente ter a preposição de. Quem se esquece de alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Eu acredito e confio em Deus. Aqui nós temos dois verbos nesse período. Então, acreditar e confiar são verbos que exigem a preposição em. Quem acredita, acredita em. Quem confia, confia em. Eu acredito e confio em Deus. Nós assistimos ao filme recomendado. Novamente o verbo assistir, porque ele é o queridinho, então nós precisamos saber bastante sobre esse verbo. Aqui o verbo assistir tem sentido de ver. E quando ele apresentar esse sentido, ver, observar, ele será transitivo indireto. E na fala do dia a dia, essa preposição a, que é obrigatória, geralmente não aparece. Nós falamos, assistir o filme. Mas, de acordo com as gramáticas, assistir com sentido de ver tem a preposição a. Então, o correto, nós assistimos ao filme recomendado. E, finalmente, os verbos bitransitivos. Para alguns gramáticos, essa classificação bitransitivos não é aceita. Eles chamam o verbo de transitivo direto e indireto. Mas isso não é um consenso. Alguns aceitam, outros não. O verbo bitransitivo, ele tem dois objetos, um direto e um indireto. Sempre assim, um direto e um indireto. Não nessa ordem, pode vir o indireto primeiro e o direto depois. Vejamos o exemplo. Rafael contou a notícia ao pai. Então, quem conta alguma coisa a alguém. A notícia, objeto direto. Ao pai, objeto indireto. O verbo contar é bitransitivo. Ele é, ao mesmo tempo, nessa oração, transitivo direto e transitivo indireto. Outros exemplos com verbos bitransitivos. Dei água ao gato. Ofereceu ajuda ao ancião. Ela emprestou o carro à amiga. Veja que o a aqui está craseado para mostrar que ali nós temos o a preposição unido ao a artigo. Então,
O carro, objeto direto. A amiga, objeto indireto. Entregou a encomenda para o morador. A encomenda, objeto direto do verbo entregar. Para o morador, objeto indireto do verbo entregar. Ensinou-lhe o caminho. Aqui nós temos o pronome oblíquo lhe funcionando como objeto indireto do verbo ensinar. Quem ensina, ensina alguma coisa, que aqui no caso é o caminho, objeto direto, a alguém, que aqui no caso está representado pelo pronome lhe, que é o objeto indireto dessa oração. E nós ficamos por aqui. Eu espero que essa aula tenha ajudado você nesse assunto que é tão importante para dar continuidade aos estudos em análise sintática. Se você não entendeu, revise o vídeo, veja novamente, pare, anote, preste atenção nos exemplos. Se tem alguma dúvida, coloque nos comentários, ok? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que também estão estudando esse assunto, porque aqui a gente tentou simplificar ao máximo, ok? Muito obrigada e até a próxima aula de português.